Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O Magnus Carlsen jogou o Title Tuesday, saindo do forno, galera. Que isso, meu? E aí? Será que o Magnus Carlsen tá jogando bem? Fazia tempo que eu não via ele jogar o Title Tuesday, que é o torneio que tem toda terça-feira no chess.com, que reúne os melhores jogadores do planeta, tá? E o Magnus Carlsen há umas boas semanas já que não vinha participando aí do torneio, tá? Muito provavelmente dada a sua nova rotina aí, né? A sua rotina de pai, a sua rotina de marido e tudo mais. Então, é bem provável que esse seja o motivo e aí fica aquela insegurança, né? Será que quando eu jogar vai estar bom, vai estar bacana? Será que eu ainda tenho aquele mesmo nível e tudo mais? Deve bater aquela insegurança. Ele resolveu, tomou coragem, olha que legal, tomou coragem e falou, eu vou jogar. Seja o que for, se eu ficar em último, fiquei em último, se eu ficar em primeiro, fiquei legal também, né? E aí, galera, como será que o Magnus Carlsen se saiu nesse campeonato? Vou mostrar pra vocês agora uma das partidas que foi contra o jogador de 3.200, o prodígio Christopher Yu, que joga pelos Estados Unidos, e a gente vai olhar essa partida agora então, mas antes de cá, de férias de viagem, olha só. Jogador de xadrez viaja o ano todo para torneio, sul do Brasil em junho, às vezes exterior, e eu aprendi uma coisa, o pior inimigo do viajante não é o adversário, é a mala pesada, cheia de roupa de frio, que mal deixa você se mexer, né? E eu resolvi isso com as peças de inverno da Insider, e a lógica é simples, tecido que regula a temperatura sem ser grosso. Você não precisa de 5 camadas, precisa da camada certa. Mais leve, mais mobilidade, mais espaço na mala, né? E hoje ainda tem 2 benefícios juntos. Frete grátis e pagando no Pix tem 5% de desconto adicional. O meu cupom soma com os descontos do site. Cupom XADREZ no carrinho. Link aqui na descrição. Inverno não precisa ser um problema de logística, hein? Fica a dica. Muito bem, galera. Magnus Carlsen abre com peão dama. O Christopher responde com cavalo em F6. E temos aqui bispo F4. Rafael, sistema London. Pode ser, ainda não é chamado de sistema London porque depende do que as pretas jogarem. Se jogarem aqui o D5 aí, é o sistema London, sim, o sistema London acelerado. Mas por enquanto ainda não. O Christopher Yu responde com C5, isso não é ainda o sistema London, pode virar um monte de abertura diferente. E o Carlsen decide avançar o peão. Rafa, o peão é de graça, não era só tomar? Só tomar aqui, né? Mais ou menos, as pretas começam a desenvolver peça, recupera o peão a hora que quiserem e tem um bom desenvolvimento, né? Então não é que tá entregando um peão completamente de graça, não. E o Carlsen decide ganhar um pouco de espaço, restringiu agora a mobilidade e o desenvolvimento deste outro cavalo. A partida segue com o lance D6 e aqui é o momento. Aqui é o momento em que a gente pode cair em várias aberturas diferentes dependendo do que o Magnus Carlsen jogar aqui agora. Por exemplo, se ele jogar o lance C4, a gente pode cair numa Benoni. Qual que é a Benoni, Rafa? A Benoni seria com E6 aqui atacando o centro. Depois de cavalo aqui em C3, por exemplo, aqui trocas. E G6, aqui E4. Isso aqui é uma Benoni clássica, que é a Benoni tradicional aqui. Tá bom? A Benoni clássica. Então poderia seguir dessa maneira e virar uma Benoni. Mas o Magnus Carlsen nessa posição fala, não quero jogar uma Benoni, não quero transpor. Se você mudou a ordem porque tem alguma coisa melhor aqui. Eu vou jogar com o cavalo C3, foi a ideia do Carlsen. E aqui o lance A6, o Christopher Yu controla um pouquinho mais a casa de B5. E o Carlsen segue com o lance A4, controla bem a casa de B5, não deixa essa expansão forte das pretas. E5 diretamente ataca o bispo. E o Magnus Carlsen volta o bispo. Aqui ele poderia tomar o peão en passant, poderia jogar bispo aqui em G5, mas ele prefere jogar o lance bispo D2. Já é um lance curioso aqui, um lance diferente. Christopher Yu segue com bispo em F5, segue o desenvolvimento de peças. E3 o Magnus Carlsen queria muito jogar E4, mas não dá ainda, ele tem que preparar isso. Então E3 é um lance que permite o desenvolvimento do bispo, permite o desenvolvimento do cavalo, e por isso a partida seguiu com o lance bispo E7, preparando para colocar o rei em segurança, e o Magnus Carlsen segue com esse bonito lance, que reforça essa casa no futuro, né? Ele vai jogar o cavalo em G3, vai atacar o bispo, e vai dar reforço aqui para a casa de E4, muito bom o lance do Carlsen. Roque, cavalo G3 diretamente, você não vai ficar com o cavalo morando aqui, que você precisa tirar o bispo, precisa proteger o rei. E esse lance vem com o tempo sobre o bispo, que volta para a casa de G6. E agora sim o Magnus Carlsen
faz o lance E4. E aqui tem um bom centro, o peão muito bem protegido. A partida segue com o lance cavalo E8. Christopher Yu quer ganhar um pouquinho de espaço, quer rasgar um F5. Essa é a ideia dele, muito provavelmente. Magnus Carlsen segue quieto com o desenvolvimento de peças. E o Christopher vai para uma ideia, parece boa. A ideia talvez seja boa, mas a execução é errada. Assim como muitas coisas na vida, hein, pessoal? Olha só, aqui tem uma lição de vida, né? A ideia boa e a execução errada, né? Cuidado, a execução é tão importante ou mais, às vezes, do que a ideia, né? E aqui, o Christopher Yu segue com o lance bispo G5, acabou o jogo. Rafa, não é possível, acabou o jogo. Qual foi a ideia do Christopher Yu? Por que a ideia é boa? Porque ele tem 2 bispos. Um bispo, tá legal, tem uma atividade bacana, daqui a pouco ele vai ganhar, pode até manter o bispo aqui no jogo, jogar um H7, bispo aqui, H6, bispo H7, ficar com o bispo bom aí no jogo. E esse bispo aqui que tá quase virando um peão grande, né? Esse bispo aqui eu vou querer trocar. Estrategicamente, é a ideia certa. Taticamente, acabou o jogo. Rafa, mas como assim acabou o jogo, meu? Perdeu. Acabou a força. Magnus Carlsen vai mostrar como é que castiga esse lance imprudente aqui de Christopher Yu. Magnus segue com o lance bispo, toma. Trocando o bispo. O Christopher fala, oba! Troquei o meu bispo ruim e vem logo um H4 na cabeça. E a essa altura o Christopher Yu já sabe o que aconteceu. Tá vindo também H5. E aquele bispo que ele tentou tanto proteger vai se despedir do jogo. Porque depois de dama em H6, chegou o lance H5. Rafa, não dá pra tomar o bispo porque tá caindo a torre. Poderia, é um padrão que realmente está acontecendo, mas nesse momento a torre tá protegida pelo cavalo, né? Então, realmente o bispo não tem mais pra onde ir. Rafa, ele abandonou aqui porque não dá mais? Não, mas vamos ver a técnica então aqui do Carlsen. Bispo toma, cavalo de G toma e F5. O Christopher Yu vai lutar, afinal de contas, existe um contragolpe aqui. Cavalo volta para D2, E4, um centro forte. De repente vou plantar um cavalo aqui no centro, não sei, vou partir para cima aqui do rei do Magnus Carlsen que está no centro ainda. Magnus segue com o lance cavalo C4, colocando pressão no calcanhar de Aquiles da posição, que é este peão aqui atrasado. A partida segue com o lance cavalo D7 de olho em expansão e o Magnus Carlsen segue com o lance dama em D2. No momento, o cavalo aqui está controlando muito bem a casa de E5, a dama propõe trocas. O Christopher Yu não pode trocar, porque se ele começar a trocar peça aqui, galera, ele vai perder o jogo. O Magnus Carlsen tem material a mais. Se você troca uma peça, você vai para um final com material a menos, vai perder o jogo. Por isso o Christopher tenta manter as peças no jogo, faz o lance dama em F6. E o Carlsen não quer que o lance B5 seja preparado e jogado no futuro, ele já enterra qualquer possibilidade com o super lance A5, o famoso um peão para 2, e também tira essa casa do cavalo das pretas e até mesmo dá um posto para o cavalo do próprio Magnus Carlsen aqui no futuro. Que, aliás, detalhe, 3.400 de rating aqui, próximo disso, tá? Quem falou que o Magnus Carlsen pode se aposentar, que já foi a época dele, que saudades vamos ter do Carlsen, assim como eu tenho saudades do Pelé, né? Para de exagerar, rapaz. Você vai esperar mais uns 5, 10 anos para poder falar isso aí, tá bom? O Carlsen ainda, como diria o meu professor de Kung Fu, tem muita lenha para queimar. Muito bem, galera. Cavalo C7 foi jogado aqui pelo Christopher Yu. Dama vem para casa de F4, batendo no calcanhar de Aquiles. E aqui temos o lance cavalinho E5 fazendo o bloqueio. Carlsen joga o lance dama H4. Ele tá louco para trocar peça e jogar o finalzinho. O Christopher Yu sabe que isso é um problema. E o Carlsen segue trocando mais um pouco, enfraquecendo aqui o peão da ala da dama, mas esses peões aqui ficaram fortes de repente, hein? Cuidado. Magnus segue com o lance dama em E7. Opa, opa, opa. Né? Aqui realmente é um ataque poderoso aqui do Magnus Carlsen. Temos o lance torre em F7 protegendo a peça de maior valor, mas não dá para proteger tudo, cai o peão de C5. Christopher segue com o lance torre D7. Esse lance vai colocar pressão aqui, vai pilhar para cima do peão central. Magnus segue avançando o peão falando, opa, pode capturar. E qual é o ponto todo? O que acontece se capturar de torre? Desprotege o cavalo. E o que acontece se capturar de dama? O Carlsen quer isso porque ele quer trocar as damas. Ele está oferecendo um peão, fala, eu te dou um peãozinho, mas vamos trocar a dama? O Christopher Yu fala, tá bom, não tem nada melhor? Dama toma, Magnus Carlsen segue com as trocas. E agora?
G4, quebrando essa galera aqui, ó, quebrando a coesão. Vamos separar, vamos criar cacos de peão pelo tabuleiro. E agora peão toma e bispo toma. Esses peões estão bem enfraquecidos. Christopher segue com o lance torre D4. Magnus segue com o lance bispo F5. São 2 ataques para cima do peão. E agora, torre de A em D8, que mais se pode fazer? Nada, o peão aqui realmente caiu e tem mais um alvo aqui em B7. Por isso, torre B4 foi jogado, defende, ataca, e o Magnus protege com o lance B3 e o lance cavalo B5 chegando. É claro que é possível você jogar um lance do tipo cavalo por B5, mas o xadrez é um jogo que não perdoa distrações, né? Aqui torre por bispo com cheque, seguido de peão por cavalo. Então, apesar de ser possível jogar esse lance, não é um lance bom, né? Então, a partida segue com... Ó, cuidado, galera. Por isso que o cara não abandona, entendeu? Dá pra treinar, dá pra tentar alguma coisa. Magnus segue com o lance bispo D5 com cheque. Agora sim, tira da mira da torre, ganha um tempo com cheque. Seguimos com o lance rei F8 e agora sim... O que fazer, né? O lance é praticamente forçar. Apesar de que o computador sempre acha recurso, né? O computador achou até esse lance aqui entregando o cavalo. Tem umas mentiras aqui, tem esse lance cavalo A2. Não é muito normal. O normal aqui, se você tirar o cavalo, tá caindo o bispo, então você tira o cavalo tomando um cavalo, né? A partida segue com torre por bispo e agora o cavalo atacado volta para casa de C3, atacando a torre. Torre C5 pesa na coluna C. E o Magnus Carlsen defende com torre H3. Tinha até esquecido dessa torre aqui, né? E agora a torre chegou para defender. E4 avança um pouquinho o peão e o Carlsen poderia, nesse momento, fazer um lance super estiloso, que seria o grande roque. Olha aí, só para mostrar que ainda dá para jogar o grande roque, né? Porque a essa altura você precisa lembrar que dá para dar o grande roque ainda. Mas o Carlsen prefere levar o rei para o ataque, joga o lance rei E2, temos o lance torre aqui em D4 e o Carlsen segue com o lance torre em A2, um lance prudente, né? Um lance aqui bem sólido que protege o peão de C2, dá liberdade para o cavalo. Que no momento está protegido, e rei E7 foi jogado, e o Carlsen manobra o seu pocotó, cavalo E1, né? Esse lance que vem ajudar na defesa do rei, na defesa na proteção do peão. A partida sai com rei E6 e agora o cavalo vem para essa poderosa casa de E3. Torre G5 ganha mobilidade, torre em A1 não permite a infiltração da torre, e agora a torre D7 foi jogado. Magnus segue com torre H4, tem um alvo aqui, o rei chega para defender, mas agora a outra torre, olha que legal, abertura poletinho acelerada aqui, ó, as duas torres atacando o peão central, no final da partida pode jogar poletinho, né? Agora o Christopher Yu tem que defender e aí o Carlsen consegue o quê? Trocar mais uma peça, colocar dentro da caixa. E o Magnus segue com torre G4, querendo trocar um pouquinho mais de peça. E aqui nessa altura até daria para tentar alguma coisa desse tipo, mas o Carlsen vai ficar com uma torre tão ativa que o Christopher falou, vamos jogar esse final. Rei C3 ataca o peão, cavalo em E3 faz a proteção, e agora rei B4 vai para cima do peão de A5, o cavalo vem para F5 com contragolpe, cai o peão de A5, cai o peão de G7, rei B4 promete atacar esses caras aqui e tentar criar um peão passado, né? Criar o peão passado, o crião passado. Rei D2 foi jogado pelo Magnus Carlsen, B5 prometendo A5A4, Magnus segue com o lance cavalo em E8, A5, sem perder tempo. Cavalo em F6 dá um duplo, mas agora o lance H6. Pelo menos mantém esse peão aqui um pouco travado. E cai o peão central. E o Christopher segue com A4. Ele ainda tem uma esperança. Quem tem peão passado tem esperança. F4, o Carlsen faz as contas, fala, não tô nem aí. A3 dispara o peão, rei C1. Cuidado aqui. O lance A2 foi jogado, e aqui somente um lance, hein, pessoal? Não adianta qualquer outro, aqui é porcaria, Aqui o lance é forçado, rei B2. Eu vou disparar o peão, não adianta, vai promover, né? Vou dar cheque primeiro para ser estiloso. Perdeu o jogo, perdeu. Aqui, ó, o rei aqui não consegue parar a promoção do peão. Que loucura, né? Então, cuidado. Por isso, o rei B2. O lance não é difícil, mas é forçado, né? E por isso, nessa posição, o Christopher Yu. Agora sim, não tem mais nenhuma chance, né? Porque aqui esse peão caiu.
Esse peão vai sobrar esses dois peões aqui. O cavalo, a hora que quiser, vem capturar esse outro aqui, vai disparar, vai promover. E por isso o Christopher Yu abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vamos ver o relatório. Vamos ver se o Carlsen tá na hora dele se aposentar ou não. Vamos ver isso aqui. Vamos ver, 97, vamos ver, 93.7 para Magnus Carlsen, 87 para Christopher Yu. Magnus dominou, né? Ele fez uma abertura muito boa, realmente. O Christopher Yu pendurou a peça e o Carlsen foi consistente até o final. Jogou igual uma máquina, né? Até o final. E garantiu, conquistou aí a sua vitória. Como é que o Magnus terminou esse torneio, Rafa? Ele foi vice-campeão, tá bom para quem não estava jogando, né? Ficou na segunda colocação com 9,5 pontos, batendo 3.400 aí de rating. O cara continua monstro. E parabéns ao Sarana, que ganhou todas, exceto uma que empatou. Fez 10,5, uma pontuação rara, super especial no Title Tuesday. Parabéns ao Sarana, merecida a primeira colocação. E na sequência tivemos o Narayanan, o Grishuk, olha que legal, o Grishuk foi bem. O Tsidipov, eu não conheci esse cara, meu, o Tsidipov foi bem. Na sequência, Christopher Yu, Martirosian, Renato Terry e por aí vai, né? Muito bem, meus amigos. Ó, Molina foi bem pra caramba, ficou aqui em 24ª com 3.000 de rating. Molina, um abraço pro nosso querido Molas, né? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!